Estamos aqui agora no segundo episódio no podcast e hoje vamos falar, não só falar, mas vamos experimentar um café especial aqui do nosso especialista e vamos entender como funciona a dinâmica do café de forma bem prática. Lucas, como que a gente vai tomar esse café? Me fala um pouco, assim, da história do café e como que a gente pode apreciar esse café, principalmente nesse, copo aí bem diferente que você trouxe pra gente. Bom, esse café que eu tô trazendo aqui para você, ele é um café especial, né? Ele é um café sem nenhuma imperfeição, sem nenhuma impureza. E eu trouxe esses 2 copinhos de madeira que eu ganhei numa fazenda de cafés especiais, que ele é feito com a madeira do café. Então, eu achei interessante trazer, porque além do café, o pessoal tem feito artesanato com a madeira do café quando eles fazem renovação dos plantios. Eu vou fazer aqui um café, de filtro, né, um café tradicional que o povo brasileiro, que a maioria das pessoas utiliza em casa. Então eu trouxe aqui um filtro, é um filtro de pano, existe o filtro de papel também. Eu esquentei a água ali na chaleira e eu vou agora percolar a água e fazer esse cafezinho aqui para a gente degustar, para o Vinícius conhecer um pouquinho de um café de alta qualidade. Nossa, eu fico muito feliz por esse convite de participar de um podcast e ainda tomar um café fresco e totalmente diferenciado aqui do Lucas Teixeiras. E, cara, é uma satisfação muito grande. Vamos acompanhar aqui o processo do café sendo feito na hora. Bom, eu vou colocar aqui a água, esquentei numa chaleira elétrica. E o ideal é você fazer movimentos circulares em sentido horário, para o café ir percolando e ele conseguir extrair as máximas das características do pó de café. Esse café é um café, torra média, né, ele não é nenhuma torra escura, nem uma torra clara, e ele tem aromas muito interessantes. Eu já dei para o Vinícius tirar o pó do café antes, que é o que você deve fazer sempre antes de preparar um café, é você ver como que tá o aroma do pó do café. Então, para ver se ele que o café ele pode oxidar, o café ele pode ter algum aroma negativo, então o ideal é você sempre dar uma cheirada antes no pó para ver como que ele tá. E é isso, fazer agora o café para o Vinícius provar, né, esse cafezinho que eu trouxe. Eu vou ser muito grato por tomar um café assim de tão boa qualidade e aprendendo um pouco mais do café, escutando você como especialista trazer, toda a história do café e um café de qualidade, tomar em uma caneca diferenciada, estar no estúdio hoje, podcast, falar sobre a história do café, isso está significando, algo muito bom, tanto para mim, para o meu conhecimento e quanto para as pessoas que estão te ouvindo falando, assim, de tantas coisas e tantas novidades que a gente não costuma escutar sobre o café. Mas me fala uma coisa, esse café, qual que é a característica principal dele? Esse café, ele é um café com características do café brasileiro de alta qualidade. Então, o café brasileiro, ele é um café arábica, né, então, a espécie é de café arábica. O café brasileiro, arábica de alta qualidade, ele vai ter notas de chocolate e caramelo, são as principais. Uma acidez balanceada, né, uma amargura moderada, não é muito amargo, e ele tem um corpo bom, né, que ele preenche a boca, e ele é um café que é razoavelmente doce, né, sem o açúcar. Então, ele tem essas características básicas. E depois, se você for olhar o café brasileiro, ele pode ter várias características de acordo com a metodologia de preparo. Esse café é um café despolpado, então ele foi feito um na pós-colheita, foi tirada a casca para ele ser seco,
Existe o café natural, que ele às vezes pode dar uma fermentada, pode ter uma outra característica. Então são vários fatores que podem influenciar no aroma do café final. E quando você fala que esse café ele traz um pouco da parte doce, quando a pessoa coloca açúcar, ele perde alguns padrões do café ou não? É, o café ele tem açúcares naturais, né, ele quando é torrado, ele carameliza e esse caramelo ele dá um tom de adocicado no café. Quando você põe o açúcar, você vai estar modificando o gosto do café, né, você vai estar mascarando aquelas características que são do café. Então sim, ele vai perder um pouco das características se você colocar um açúcar nele. Entendi. Bom, melhor do que falar de café é experimentar e tomar essa delícia de café aqui no podcast e ter essa experiência única. Bom, como vocês estão assistindo, não vão poder experimentar esse café agora, mas nós que estamos aqui vamos ter o prazer de experimentar esse café e principalmente ter essa experiência incrível. Eu, Vinícius Martins, da agência VX Digital, o nosso amigo aqui Lucas, especialista em café, e também o Gabriel, que está aqui, representando a parte da operação aqui desse podcast incrível. Bom, estamos aqui agora tomando um cafezinho preto e vai ser algo diferente nessa experiência de podcast aqui. A gente dá aquela, né, Saúde. saúde. Nossa, gostoso, hein? Se você prestar bem atenção, ele é um café muito bom. Eu não vou te falar que ele foi torrado hoje, porque ele não foi, mas ele tem características bem, se você prestar atenção, um chocolate meio amargo, um pão torrado, né, notas de caramelo. Muito bom, hein? Nossa, gostei demais do sabor. Ele é um café sem impurezas, né, só com grãos sadios, então você não vai ter um grão atacado por fungo, você não vai ter um grão imaturo, você não vai ter um grão quebrado. São cafés 100% sadios, de grãos sadios, pois passaram em maquinários, em estações de que tiram esses tipos de café que não são adequados para o consumo humano, ou que estragam a bebida. E se você fosse definir esse café em uma única palavra, qual seria? Seria prazer. Prazer em tomar um café bom, né? Se me deixar, eu fico tomando café o dia inteiro, né, então eu já tô me controlando mais, mas um copinho, ó, desse é pouco pra mim. E eu gosto muito de café expresso, então o filtrado é bom, mas eu prefiro o expresso, eu acho que ele é mais encorpado. E o Vinícius me perguntou da cafeína, a diferença do expresso e do filtrado, eu acho que eu acabei não respondendo. No café expresso, por ele ser uma quantidade menor, ele vai ter menos cafeína do que se você tomar um copo de café filtrado, né. Mas ele é um pouco mais concentrado a cafeína, mas como o café expresso, ele a característica dele é que ele tenha de 25 a 40 ml, que é uma xícara de café expresso, que é essa xícara aqui ou essa xícara aqui. Existe o café expresso curto, o normal e o longo, e o duplo, né. Então, dependendo dessas variações de café expresso, vai variar um pouco a quantidade. Mas o café expresso padrão na Itália, que o expresso surgiu na Itália, é de 25 a 30 ml. E o café, filtrado, às vezes você toma um copo de 100 ml, então você vai tomar uma quantidade um pouco maior para o café filtrado. É essa embalagem ali do café, você pode pegar pra gente entender? Explica um pouco desse café pra gente, os diferenciais que esse café tem aí, para as pessoas consumir esse é o café que a gente tá tomando, certo? Não, não é esse café. Mas esse café da Ilha Café,
Esse café que a gente está tomando é um café 100% brasileiro, proveniente de fazendas brasileiras, né, de alta qualidade. O café da Ilha Café, essa embalagem que eu trouxe aqui para vocês, essa é uma edição limitada do café da Ilha Café, que é o blend clássico, que são as 9 os 9 ingredientes que eu coloquei ali no Guia de Cafés Especiais do Brasil, que na verdade significam 9 tipos de café proveniente de 14 diferentes países. Então aqui tem um blend de café 100% arábica, que é a espécie mais cultivada na terra, e, a Ilha Café ela só vende café arábica, né, ela não coloca nenhum café canéfora robusta no blend, que o café canéfora e robusta, ele é um pouco mais barato, tem muitas empresas que colocam para fazer enchimento dos blends, e ele é um café que tem uma qualidade, não posso falar que é uma qualidade inferior, ele é diferente do café arábica, e para ele café, eles não acreditam que o café canéfora serve para fazer expresso, porque o gosto não fica muito bom, e a Ilha Café é uma empresa especializada em café expresso, né, então, ela é 100% arábica. Ela lançou em 2019. Ela tem um sistema de cápsulas únicos, que é o Hiper Expresso, e lançou em 2019 uma cápsula compatível para as máquinas de Nespresso, e também com esse blend de 9 diferentes tipos de café. E quando você fala aqui do Guia de Café Especial do Brasil, vamos utilizar esse livro como algo inspirador na questão do café. O que a pessoa, precisa entender e principalmente aprender com esse livro que você fez? Bom, então, aqui no Guia de Cafés Especiais do Brasil, a gente fez uma parceria com a BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. A gente fala um pouco das espécies, variedades, métodos de produção. A gente coloca um mapa que a BSCA desenvolveu sobre as regiões produtoras de café. Tem também uma coisa muito interessante, que é a roda de aromas de café, aqui na contracapa. Nessa roda de aromas, você pode encontrar todas as características que um café pode ter. Então, quando o classificador, especialista vai degustar um café, ele tem que classificar, principalmente os aromas. E aqui tem todos os aromas que você consegue explicar, que você consegue identificar no café. Então fala um pouco da avaliação do café e dos tipos de café, que são o gourmet, especial, o tradicional, explica um pouco da diferença, fala dos concursos, fala um pouco sobre a Ilha Café, depois a gente coloca várias cafeterias, várias fazendas, várias marcas de café. Falamos sobre a Semana Internacional de Café, que é a SIC, que acontece em Belo Horizonte, que é a maior feira de café aqui no país, e alguns cursos de receitas. Então a gente tem aqui o mapa das regiões brasileiras que produzem café, onde que é produzido, quais são as espécies que são produzidas em cada região. E depois os métodos de preparo, os selos e as marcas. Então tem uma listagem com quase 100 marcas de café e explicando um pouco da história de cada uma, quais são os tipos de café que elas vendem e onde que você pode comprar e quais são os selos que cada um desses cafés tem. Então, se você quiser comprar algum tipo de café com algum tipo de certificação, esse guia é para você. E assim, para as pessoas que querem adquirir esse livro, onde elas podem comprar? Então, a gente tem o Instagram do Guia de Cafés Especiais no Brasil, que eu posso deixar o link depois para vocês. E lá tem um link que você pode ter acesso a sites para comprar, mas você consegue encontrar esses guias tanto no site do Mercado Livre, quanto da Amazon, da Casas Bahia ou da própria editora Livrobits. E você já pensa em criar um quarto livro? Então, já pensei, já veio na minha cabeça que o quarto livro ele vai ser um livro de capa dourada, mas eu ainda não sei se vai ser sobre café. Eu ainda não sei qual que vai ser o conteúdo, mas já veio a capa na minha cabeça. Caramba,
que interessante. E qual que é a receita que você mais gosta para preparar um café? Então, como eu estava te falando, que a gente falou no começo, eu gosto muito de café gelado, principalmente no verão. Atualmente, no inverno e tal, eu gosto muito do café expresso, né. Tomo também bastante café de filtro, mas, assim, eu gosto de tomar o café puro mesmo, né. Às vezes dá uma misturada com leite ou com alguma outra bebida, né, que é o cappuccino. São receitas básicas de café que existem e existem outras, né, como café com suco de laranja, algumas mais cafés com bebidas alcoólicas. Existem algumas misturas, alguns preparos de café que você consegue tem até bolo de café, então tem algumas receitas que eu acho interessante, talvez não para o dia a dia, todo dia, talvez se você encontrar uma receita para o seu cotidiano, né, eu gosto de tomar ele puro, né, nessas metodologias de preparo. Hoje vemos o café no nosso dia a dia, nos filmes e presente em todos os lugares, eventos, festas. E inclusive eu já vi, né, em filmes os americanos, quando chega em um determinado momento onde eles colocam, né, uma bebida alcoólica no próprio café, assim. Aqui no Brasil não é costume fazer esse tipo de coisa, né? Depende, alguns bares, algumas cafeterias servem essas bebidas, né, agora com o ready to drink, que são as latinhas de café gelado, também é muito mais fácil fazer o preparo dessas bebidas, café com vodka, café com com gin. Existem vários, né, não é o habitual do povo brasileiro tomar. Na Europa se toma bastante, mas existe sim, café com amarula, café com Baileys, existe algumas bebidas que você coloca a bebida ali, um pouco de gelo e coloca um café expresso. E assim, na sua experiência como especialista em café, tem alguma receita que pode, assim, desconfigurar ou estragar mesmo o gosto do café fazendo essas misturas? Eu acho que estragar não, porque o gosto do café ele vai dar uma complementada, né, então assim, além dos benefícios que você vai estar colocando, o pessoal não mistura vodka com energético? Sim. É como se misturasse o café se fosse um energético e você misturou, né, com alguma bebida. Ele que nem a Coca-Cola com café. Ele vai estar ali como um dos ingredientes, né. É diferente você tomar ele puro, do que tomar ele com uma outra coisa, mas é uma outra bebida, é funde, né, os 2 o café com a outra bebida. E quando a gente fala de café, e principalmente, a grande parte da população utiliza o café como uma bebida, principalmente no seu dia a dia, tem alguma faixa etária que, não é recomendado o consumo de café? Então, não aconselho uma criança, né, muito criança a tomar, mas assim, não existe muito uma restrição, assim. Eu acho que os pais já sentindo, né, que pode tomar, talvez não tomar tanto quanto um adulto, mas não existe uma restrição não. Existe talvez alguma limitação de saúde, né, a pessoa tem algum problema de coração ou algum problema que não pode, muita cafeína e tal, então existem algumas restrições de saúde, mas isso que quem precisa avaliar é a própria pessoa junto com o médico. E quando uma pessoa quer aprender mais sobre café, qual dos 3 livros você aconselha a pessoa a começar a ler? Ó, eu acho que o mais básico, assim, para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre o café é o Guia Essencial, né. Agora, se quiser saber um pouco mais sobre a produção, é o Guia do Plantio, e se quiser conhecer as marcas e fazendas e se aprofundar um pouco mais nas histórias de cada uma, é o Guia de Cafés Especiais do Brasil. Na sua experiência, como foi, fazer esse guia especial do café? Fala pra gente, eh, os principais benefícios das pessoas utilizarem, a leitura desse livro. Então, o Guia Essencial do Café, ele é um guia mais de curiosidades, né, então ele fala um pouco da origem, das espécies, das variedades,
Ele se aprofunda enquanto no Guia de Cafés Especiais do Brasil a gente fala desses temas, aqui no Guia Essencial ele é um pouco mais trabalhado, né, essas partes mais de curiosidades. Fala um pouco do tipo de torra, né, clara, média, escura, os tipos de preparo que a gente mencionou aqui, o café expresso, o café de filtro, os tipos de barista, né, o que que um barista precisa saber, como que é a classificação. Fala também dos selos e do futuro do café, né, que eu acho que é um assunto que é o mais cotado aí, é como que será o futuro do café, como será o futuro da cafeicultura, como será o futuro do consumo, o futuro da genética, né, o futuro do consumidor das bebidas, porque o que a gente tem até hoje aqui foi o que foi construído, mas a gente também constrói o futuro. Então, eu acho que o futuro ele é o mais importante que tem da gente conseguir trazer as tecnologias em prol da sociedade, do ser humano e da cafeicultura. Nossa, é muito interessante trazer todo esse conhecimento para a gente. Você trouxe aí algo essencial para o nosso conhecimento em geral sobre café. E quando a gente fala do guia prático do plantio e pós-colheita do café, quais são os principais conhecimentos que nesse livro estão apregoados? Então, o guia prático do plantio e pós-colheita de café, ele é um guia para o produtor rural e para o consumidor final, né. Ele é um guia que traz desde o plantio, né, da espécie, da escolha da espécie, escolha da variedade, até a parte da pós-colheita e a parte do consumo, né. Então ele se aprofunda um pouco nas espécies, como as que você escolhe, as variedades, o plantio das mudas. Uma coisa interessante nesse guia são os sistemas de plantio, então são os tipos de agricultura que existem, né. Existem vários modelos de agricultura que são desenvolvidos no planeta e aqui no Brasil. Existe permacultura, agricultura biodinâmica, agricultura orgânica, agricultura convencional, agricultura regenerativa, existem vários tipos de agricultura, e o café ele pode ser inserido em todas. Agricultura em sistemas agroflorestais. Então, o país ainda precisa se desenvolver nos tipos de agricultura e conseguir fazer uma agricultura tecnificada e sustentável, né, que a gente consiga abstrair da agricultura um produto de alta qualidade, sem agredir o solo, sem agredir o sistema, o meio ambiente, e conseguir produzir um alimento ou um café de alta qualidade. Então a gente fala das vantagens e desvantagens de cada uma dessas agriculturas, fala das máquinas, né, que são uma das coisas que não existiam no passado, agora existem, as máquinas de colheita, de benefício, de rebenefício, que já estão em uma tecnologia que já ajuda muito o produtor rural, que antes era muito manual, agora a gente conseguiu mecanizar praticamente tudo, mas que eu vejo um gargalo de desenvolvimento gigantesco, porque essas máquinas elas podem chegar a patamares nunca vistos antes, principalmente no Brasil, que é um país agrícola, um país que tem de tudo para desenvolver a agricultura tecnificada e de qualidade. E qual que é o conselho que você daria para quem quer começar no mundo dos cafés? Bom, primeira coisa, se você quer começar, se você tem uma terra, legal. Se você não tem, você precisa comprar ou precisa conseguir uma terra. E depois é começar a trabalhar na terra, né? É você corrigir o solo, fazer uma adubação, fazer um trabalho de, de limpeza se tiver algum tipo de planta invasora. Então você precisa conseguir cultivar, né? Comprar as mudas, selecionar quais são as mudas que você vai querer, a espécie, quais são as variedades. Depois você vai precisar ver se o seu plantio vai precisar de uma irrigação, se não vai precisar de uma irrigação, e você vai ter que cuidar daquelas plantas de café para que elas cresçam e começam a produzir frutos, e a partir do segundo, terceiro ano elas vão começar a produzir.
Daí você vai precisar se organizar para ver como que vai ser a colheita, você vai precisar ver se a sua propriedade, ela precisa de algum maquinário, se você consegue colher manualmente, se você vai precisar de uma máquina para colher. Depois você vai precisar fazer toda a estrutura de pós-colheita, um terreiro para secar o café, comprar algum secador, se for o caso, né. Então você vai precisar comprar outras máquinas que você pode utilizar para fazer o benefício desse café, para descascar o café. Então você precisa ter uma infraestrutura para você conseguir produzir o café, beneficiar o café e conseguir vender ele no mercado brasileiro ou internacional, ou criar a sua marca de café, embalar e vender num supermercado, num posto de gasolina ou pela própria internet. E onde as pessoas podem te encontrar para saber mais sobre o seu trabalho? Quais são os próximos passos aí na sua jornada, do café e principalmente trazer, o seu conhecimento para o mundo, dos cafés? Onde as pessoas acompanham o seu trabalho? Ó, o meu trabalho dos livros, né, eu centralizei tudo no Instagram do Guia de Cafés Especiais do Brasil. Lá eu publico algumas coisas, vocês podem achar o meu contato. E eu acho que o Vinícius vai deixar o link para vocês do Instagram do guia. E se precisarem falar comigo, podem me mandar um e-mail, né, lucastfm@gmail.com, ou pelo próprio Instagram do guia, pelo direct. E se você fosse deixar uma mensagem para as pessoas amantes do café, que mensagem seria? Eu acho que é interessante vocês conhecerem o café que vocês estão bebendo, de vocês degustarem e sentirem as características. E se for o caso, se tiverem interesse, fazerem algum curso na área, né. E, assim, entender um pouco mais sobre o café, talvez ler um pouco dos livros para conseguir abstrair um pouco do conhecimento, para conseguir, né, ter as percepções, ver a roda de aromas para você tentar ver que café tem gosto de quê. Talvez se você tiver uma máquina de café expresso, comprar algumas marcas diferentes para você ver a diferença entre cada uma, ver qual que você mais gosta. Esse é um exercício que eu acho legal para vocês fazerem em casa, é compram 5, 6 cápsulas diferentes para vocês experimentarem e verem a diferença, ou até o próprio café em pó. Façam um café filtrado de diferentes marcas para você sem açúcar, para vocês tomarem esse café e sentir a diferença entre cada um deles, para ver a diferença, né, que tem entre o café gourmet, um café tradicional, o café superior. Então eu acho que conhecer o que você consome é a melhor coisa que você tem para fazer. Quando você fala, quando você dá essas dicas de café, tem algum jeito certo de tomar o café? Alguma coisa especial fora o que a gente já costuma saber que é na xícara? Então, tomar o café é diferente de degustar o café. Normalmente, os degustadores, que são profissionais que classificam o café e que analisam e percebem todos os aromas e todas as características intrínsecas do café, eles utilizam uma colher de prova. Então, com uma colher, você vai na xícara e prova o café, e daí você consegue ver a diferença entre cada um desses cafés sem você ficar tomando muito café. Agora, se você é um consumidor final e quer apenas para conhecimento próprio, faz um copinho assim desse, de algumas, né, de 3, 4 marcas e prova, para você ir conhecendo, para você se e sem pôr açúcar, porque senão você mascara o gosto do café. Eu falo muito essa questão também do formato de você tomar um café, diferente, em formas diferentes. Hoje eu tomei esse café nesse copo, totalmente customizado, mas o povo brasileiro ele costuma tomar um café naquele copo descartável. Ele perde alguma substância? Faz mal a pessoa usar o copo descartável para tomar o café? Ó, o copo descartável, ele só não é muito legal quando o café está muito quente e contato com plástico pode liberar alguma substância que não é muito legal.
Para sustentabilidade também o copo de plástico não é tão legal. O ideal são copos feitos de papel, que já é muito utilizado por algumas cafeterias que dão um copo descartável, mas sem ser de plástico, que é de meio que um papelão. Mas o formato, né, esse daqui é a xícara da Illy Café, que é a coleção de Art Collection, que a Illy Café, ela tem uma coleção de xícaras há mais de 25 anos. Todo ano ela lança uma coleção de um artista famoso nessa xícara icônica, que é uma xícara que ela foi desenvolvido exatamente para você conseguir ter as sensações, a degustação do café. Então foi desenvolvida para fazer o café expresso. Mas o que é muito famoso no café são as xícaras de porcelana, né, existem agora outros materiais também, de vidro e tudo mais, e existem os copos próprios para café, né, então caneca, xícara de expresso, né, o próprio copo de que é um material, ele é tipo um plástico, né, mas é assim para você copo Stanley, então tem vários, copos que preservam a temperatura do café, né, para se você está indo para o trabalho e quer levar no carro, então alguns copos que preservem a temperatura é interessante. A tecnologia está aí para ajudar, né. Bom, perfeito. Então, chegamos na reta final aqui da nossa entrevista, foi um bate-papo sensacional, aprendemos, eh, compreendemos exatamente como funciona toda a dinâmica do café e principalmente experimentamos esse café delicioso. Se você fosse deixar uma mensagem para o mundo inteiro, ter a importância de tomar um café e o que pode mudar na vida da pessoa tomando um café de qualidade, que mensagem você passaria para essa pessoa? Eu acho que o café, além de uma bebida material, ela é uma bebida espiritual que nos traz, algo sagrado, né. Então o café, ele é uma bebida muito rica que faz a gente ter uma conexão com a gente mesmo, que acaba tirando o nosso cansaço, e que se você souber tomar um café de alta qualidade, sem nenhuma impureza, sem nenhum grão imperfeito, você vai estar fazendo bem para sua saúde, você vai estar se desenvolvendo, né, porque eu acredito que as nações, os países, os governos, todos, nós estamos aqui onde a gente está hoje por causa do café. Ele é uma bebida que fez parte da nossa história e que ajudou ao ser humano a se desenvolver, desenvolver nossa sociedade, desenvolver nossos pensamentos, desenvolver eh, tudo que a gente tem hoje. Eu acredito que um dos motivos da gente ter alcançado a sabedoria que a gente tem e a tecnologia que a gente tem, foi graças a uma bebida que se chama café. Bom, então eu finalizo aqui, muito satisfeito por esse episódio do podcast aqui sobre café, e eu gostaria de agradecer a sua presença e principalmente a todos que estão assistindo, que foi um episódio fantástico e foi memorável tudo que a gente aprendeu aqui. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Até mais. Valeu. Bom, finalizando